Vamos lá, questão 169, questão diz o seguinte: a lei municipal para a edificação de casas em lote de uma cidade determina que sejam obedecidos os seguintes critérios. Primeiro critério, afastamento mínimo de 4 metros na rua. Segundo critério, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote. Terceiro critério, a área total construída da casa é entre 40% e 50% da área total do lote. Um construtor submeteu para aprovação da prefeitura dessa cidade uma planta com propostas para a construção de casas em seus 5 lotes. Cada lote tem área medindo 200 metros quadrados. Ok. A imagem apresenta um esquema sem escala, no qual estão representados os lotes, as ruas e os afastamentos considerados nos projetos entre as casas e as divisas dos lotes. As medidas indicadas no esquema estão expressas em metro. Show! Aí ele dá a figura aqui, lindo, bonito. A prefeitura aprovará apenas a planta da casa. Tá, vamos lá. Vamos ter que pegar todas as casas, analisar a figura, fazer com calma. E eu vou até diminuir um pouquinho aqui, pra gente poder pegar um pouco do rascunho, né? E como é que eu tava pensando em fazer essa questão aqui? Primeiro eu vou botar a câmera de uma maneira que apareça os critérios, mais a figura, né? Bom, e aqui eu vou fazer da seguinte forma: a gente vai ter que analisar cada casa para ver qual que está obedecendo os critérios e qual que não está. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou começar pela casa 1, tá? Casa 1. E aqui eu vou botar os critérios. Ó. Primeiro critério, segundo critério e terceiro critério. Ok? Legal. Mas antes, vamos estabelecer o seguinte. Ele diz que a área total construída da casa é entre 40% e 50% da área total do lote. O lote tem 200 metros quadrados. Então, já vamos estabelecer aqui o que seria esse intervalo aí que a gente quer para o tamanho da casa. Vamos lá? Quanto que seria 1% de 200? 200 é igual a 100%. Se eu for cortar os zeros aqui, né, a gente vai ter que 2 é igual a 1%. Agora, multiplicando esse valor aqui pelo 40, vai dar 40% seria 40 vezes 2, 80 metros quadrados. E 50%, 50 vezes 2, isso aqui vai dar 100 metros quadrados. A casa ela tem que seguir esses tamanhos. Se ela não seguir esses tamanhos, ela está fora do critério 3. Show? Vou até separar isso aqui bonitinho. Legal. Então agora vamos para a questão. A casa 1, olhando o primeiro critério, que é afastamento mínimo de 4 metros da rua, ela atende, né? Ela obedece o primeiro critério. Porque aqui, ó, a rua e a casa. E dá 4 metros segundo esse valor aqui, ó. Circulei. E aqui também, ó, desse lado da rua aqui, para casa, também 4 metros. Ou seja, a casa 1 atende o primeiro critério. Legal. Segundo critério, afastamento mínimo de 1 metro da divisa com outro lote. Também obedece, ó. 1 metro aqui, ó. E 1 metro aqui, ó. Ou seja, também obedece o segundo critério. O terceiro critério, agora a gente vai ter que analisar o seguinte. A casa tem que ter esse tamanho aqui, ó. Tem que estar entre 80 metros quadrados e 100 metros quadrados. Então vamos primeiro pegar o seguinte. A gente tem o tamanho, né, o comprimento do lote, perdão, que seria de 20 metros. E aqui temos, ó, se da casa até a rua são 4 metros e da casa até o outro lote é 1 metro, temos que o tamanho da casa, né, o comprimento da casa seria 20 menos 4 mais 1, que seria 15, né? Enquanto aqui a gente vai ter mesma coisa. Aqui são 4 metros até a rua e mais 1 metro da outra divisa do lote, que dá 5. Seria 10, que é o tamanho total, né, da largura, menos 5, que dá 5. Ou seja, teremos 15 vezes 5 para casa 1. Eu vou até separar aqui. Eu acho que se eu for fazer conta aqui embaixo para ficar mais bonitinho, eu vou chamar de A1, tá? Que seria área 1, área da casa 1, que seria 20 menos 4, né, que seria a distância da casa até a rua, mais a distância da casa até o outro lote, dá 5. 20 menos 5, Enzo. Isso aqui que tem que estar entre parênteses. Vezes, mesma coisa aqui, ó, na largura. Temos 10 metros de largura do lote, menos 4 mais 1, que dá 5, né? Menos 10, que é o que a gente vai descobrir. Vocês estão entendendo até aqui? Porque olha só, ele dá o tamanho do lote, do lado do lote, né? Ele dá a distância da rua até a casa, ou do lote até a casa. E aí, se a gente pegar esses valores, por exemplo, aqui 1, aqui 4. 4 mais 1 dá 5.
Ou seja, daqui até aqui a gente consegue ver que é 5, né? Porque o tamanho do lado todo é 10. Mesma coisa aqui. O tamanho do lado todo é 20. Temos 4 aqui que a casa não está usando, mais um que a casa não está usando. São 5. 20 menos 5 dá 15. Entendeu? Continuando aqui, vamos ter 15 vezes 5. Quanto que dá 15 vezes 5? Dá 75 metros quadrados. 75 metros quadrados está entre 100 e 80? Não, está entre 100 e 80. Então a casa 1 a gente já corta fora. Vamos para a segunda agora? Casa 2. Na casa 2, a gente vai ter... Vamos analisar o primeiro critério novamente. Afastamento mínimo de 4 metros da rua. Sim, obedece. Né? 1 metro da divisa com outro lote. Sim, sim e sim também. Vamos dar o correto. O terceiro seria a área da casa, né? Vamos lá, são 20 aqui, né? Ou seja, eu vou até reescrever aqui para ficar bem, para vocês conseguirem enxergar. São 20, tá? Temos 20 menos 4 mais 1, né? Que dá 5. Vou botar aqui no cantinho. A2 vai ser igual a 20 menos 5 vezes, que a área é lado, comprimento vezes largura, né? A largura, que seria 10, só que agora em vez de ser 5 é 8, né? Porque, ó, são 10 que é o todo, menos 1 mais 1. Vou até botar aqui, ó, 10 menos 2. Quanto que vai dar isso aqui? 20 menos 5 dá 15. 10 menos 2 dá 8. Quanto que é 15 vezes 8? Isso aqui dá 120, gente. 120 metros quadrados. Foi? Que não, também não está dentro do intervalo especificado. Então, corta. Bom, para a casa 3, a gente vai ter o seguinte. Critério 1, mínimo de 4 metros da rua. Temos 4 metros aqui, 4 metros aqui. Ele respeita o primeiro critério. Segundo critério, 1 metro mínimo de afastamento da divisa com outro lote. 1 metro, ok? 4 metros, o mínimo é 1 metro, né? Então pode ser mais do que 1 metro. Também respeitando o segundo critério, né? Perdão. E agora tem o terceiro, né? Aquele que a gente já calculou 2 vezes e temos até um espacinho separado para ele, ó. Vou botar aqui, ó. A3. Qual que vai ser o A3? O A3 vai ser, ó, vamos analisar aqui. Começar novamente pela largura, tá? Eu estou sempre invertendo nessa questão nome, largura e comprimento. Vamos falar o seguinte. O 20 vai ser a largura e o 10 vai ser o comprimento, já é? Então, vamos lá. Primeiro pela largura. Teremos 20, total aqui, né? Menos. No caso seria 20 menos 4, mais 1, né? 20 menos 5. Vezes o quê? A gente vai ter agora comprimento que são 10. Menos 4 mais 1, que menos 5 também, né? Quanto dá isso aqui? 20 menos 5 dá 15. 15 vezes 5. Quanto que dá 15 vezes 5? 75 metros quadrados. Que também não está entre 80 e 100, né? Menor. Não está respeitando o terceiro critério. Então, também não. Vamos para a casa 4. Casa 4. Bom, na casa 4, a gente vai ter... Vamos ver se ela está respeitando o afastamento mínimo de 4 metros da rua. Opa, temos 2 metros, né? Não 4. Então a casa 4 a gente já pode eliminar aqui, ó, porque ela não respeita nem o primeiro critério. Foi? Então eu não vou nem continuar para a gente poupar tempo. Para a casa 5, né, que, lógico, tem que ser a resposta certa, porque se todas as outras não foram, tem que ser a casa 5 o gabarito, né? Mas vamos lá. Ela respeita o primeiro critério? Vamos ver aqui, ó. Casa 5 é essa daqui, tá? Que tá toda zoada. Respeita, ó. Seria 4 metros da rua, 4 metros, né? Respeitando, legal. Segundo critério, 1 metro de divisa com outro lote, também respeita e também respeita. Mais um critério respeitar. O terceiro é aquilo, né? Vou botar aqui, ó, área 5, né? Área da casa 5. Qual que vai ser a área da casa 5? A largura, né? Que é 20 menos 2. Olha, 20 menos 2. Vezes o comprimento, né? Que é 10, ó. Menos 4 mais 1. 5. 10 menos 5. Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 20 menos 2. 18 vezes 5. Quanto que dá 18 vezes 5? 90. 90 metros quadrados, que está entre 80 e 100. Então,
respeita também o último critério. Gabarito da questão número 169, né, da prova amarela, tem que destacar isso. Diminuir um pouquinho o zoom aqui. Opa. Letra E, escola.